Mas como se houvera sorvido água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas esse deliberou pôr em prática o alvitre do mestre. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Assim, começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos, socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústia extrema, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes por seu conteúdo de consolações e o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas de Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo, em seguida à pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiram também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação que Paulo se apressava a acalmar sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava o instante de repouso. A instituição progredia a olhos vistos. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Os israelitas, pobres, encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhes manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade.
Irritados com o êxito inexcedível do empreendimento de Paulo de Tarso, que se demorava na cidade já por 1 ano e 6 meses, tendo fundado um verdadeiro perfeito abrigo para os filhos do Calvário, os judeus de Corinto tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo. A sinagoga esvaziava-se. Era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. O ex-rabino de Jerusalém pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento de Moisés. Era procônsul da Acaia, com residência em Corinto, um romano generoso e ilustre que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida pública. Irmão de Sêneca, Júnior Gálio era homem de grande bondade e fina educação. O processo iniciado contra o ex-rabino foi às suas mãos sem que Paulo tivesse a mínima notícia e era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas que o administrador foi compelido a determinar a prisão do apóstolo para o inquérito inicial. A sinagoga pediu, com particular empenho, que lhe fosse delegada a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Longe de conhecer o móvel do pedido, o procônsul concedeu a permissão necessária, determinando o comparecimento dos interessados à audiência pública no dia seguinte. De posse da ordem, os israelitas mais exaltados deliberaram prender Paulo na véspera, no momento em que o fato pudesse escandalizar toda a comunidade. À noite, justamente quando o ex-rabino comentava o evangelho tomado de profundas inspirações, o grupo armado parou à porta, destacando-se alguns judeus mais iminentes que se dirigiram ao interior. Paulo ouvia a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, porém, não aconteceu com a assembleia. Houve grande tumulto no recinto. Alguns moços mais exaltados apagaram as tochas, mas o apóstolo valoroso, num apelo solene e comovedor, bradou alto: Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com um acento inesquecível: Estou pronto. Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual, avançou e deu-lhe com os açoites em pleno rosto. Alguns cristãos protestaram, os portadores da ordem de Gálio revidaram com aspereza, mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz mais alta: Irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Grande serenidade estabeleceu-se então na assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar e a pequena caravana demandou o cárcere, na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina, no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo. A impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas,
Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Só depois do meio-dia, 3 soldados desceram ao cárcere das disciplinas judaicas, retirando o prisioneiro para conduzi-lo à presença do procônsul. Paulo compareceu à barra do tribunal com imensa serenidade. O recinto estava cheio de israelitas exaltados, mas o apóstolo notou que a assembleia se compunha, na maioria, de gregos de fisionomia simpática, muitos deles seus conhecidos pessoais dos trabalhos de assistência da igreja. Júnior Gálio, muito cioso do seu cargo, sentou-se sob o olhar ansioso dos espectadores cheios de interesse. O procônsul, de conformidade com a praxe, teria de ouvir as partes em litígio antes de pronunciar qualquer julgamento, apesar das queixas e acusações exaradas em pergaminho. Pelos judeus, falaria um dos maiores da sinagoga de nome Sóstenes, mas como não aparecesse o representante da igreja de Corinto para a defesa do apóstolo, a autoridade reclamou o cumprimento da medida sem perda de tempo. Paulo de Tarso, muito surpreendido, rogava intimamente a Jesus fosse o patrono de sua causa quando se destacou um homem que se prontificava a depor em nome da igreja. Era Tito Justus, o romano generoso que não desprezava o ensejo do testemunho. Verificou-se então um fato inesperado. Os gregos da Assembleia prorromperam em frenéticos aplausos. Júnior Gálio determinou que os acusadores iniciassem as declarações públicas necessárias. Sóstenes entrou a falar com grande aprovação dos judeus presentes. Acusava Paulo de blasfemo, desertor da lei, feiticeiro. Referiu-se ao seu passado acrimoniosamente. Contou que os próprios parentes o haviam abandonado. O procônsul ouvia atento, mas não deixou de manter uma atitude curiosa. Com o indicador da direita, comprimia um ouvido sem atender à estupefação geral. O maioral da sinagoga, no entanto, desconcertava-se com aquele gesto. Terminando o libelo apaixonado quanto injusto, Sóstenes interrogou o administrador da Acaia relativamente à sua atitude, que exigia um esclarecimento a fim de não ser tomado por desconsideração. Gálio, porém, muito calmo, respondeu fazendo humorismo. Suponho não estar aqui para dar satisfação de meus atos pessoais e sim para atender aos imperativos da justiça. Mas em obediência ao código da fraternidade humana, declaro que, a meu ver, todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e outro para a defesa. Enquanto os judeus franziam o sobrecenho, extremamente confundidos, os coríntios riam gostosamente. O próprio Paulo achou muita graça na confissão do procônsul, sem poder disfarçar o sorriso bom que lhe iluminou repentinamente a fisionomia. Passado um incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou sucintamente da missão do apóstolo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração e beleza espiritual. Júnior Gálio, ouvindo a história do convertido de Damasco, dos lábios de um compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De quando em vez os gregos prorrompiam em exclamações de aplauso e contentamento. Os israelitas compreenderam que perdiam terreno de momento a momento. Ao fim dos trabalhos, o chefe político da Acaia tomou a palavra para concluir que não via crime algum no discípulo do Evangelho, que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa